Olá, valor registrado no mercado físico, no indicador CPEA, passa à frente dos preços de todos os contratos do mercado futuro. O que essa diferença significa? E como o pecuarista deve trabalhar essas referências? É o que você confere agora no Mercado Pecuário DBO. Mais notícias positivas relacionadas a setembro para a pecuária. O embarque de carne bovina foi recorde, 286.750 toneladas. O dado é da ABIEC. A receita de 1 bilhão 258 milhões de dólares representa a terceira maior da história do setor. No acumulado do ano, de janeiro a setembro, o volume embarcado foi 28% maior e a receita cresceu 20%, comparando aí com o mesmo período do ano passado. Um setembro bastante diferente de 2023, né? Como esquecer que nessa mesma época do ano, o preço da arroba atingiu o vale, a menor cotação. No mercado futuro, que chegou a trabalhar acima dos R$ 290, recuou um pouquinho e, com isso, o indicador CPEA, que é referência do físico na Praça São Paulo, abriu a semana na frente, o maior valor registrado desde março do ano passado. O que esses preços significam e como é que o pecuarista deve trabalhar isso? Sobre esse assunto, eu converso hoje com Iberville Neto, HN Agro, nosso parceiro, colunista aqui do portal DBO. Iberville, muito obrigada pela presença aqui no Mercado Pecuário DBO. Essa diferença aí nos preços do indicador CPEA com todos os contratos do mercado futuro, o que significa e como é que o pecuarista deve agir? Olá, Juliana. Olá a todos. Juliana, esse mercado futuro um pouquinho abaixo do CPEA atual, ele indica que os participantes do mercado estão um pouco receosos quanto à continuidade desse movimento de alta, que veio forte desde o início de julho, né? Então, o mercado está um pouco cauteloso quanto a apostar em mais altas adiante. Isso não quer dizer necessariamente que o mercado está certo, porque o mercado aí não deixa de ser um punhado de opiniões e posições, claro, também defendendo operações reais, mas muitas vezes esse mercado está errado, tanto é que ele se ajusta dia a dia, né? A gente tem visto aí as altas continuando no mercado físico. Como é que o pecuarista deve agir nesse mês, nesse momento? Juliana, agora e ao longo desse ano, a estratégia, na nossa opinião, mais interessante tem sido sempre estar exposto às altas, né? A gente fala isso quando o produtor está trabalhando com um cenário de pastagem aí de gado de pasto, é ter arrobas jovens para aproveitar essa fase de alta do ciclo. Quando ele está com gado em confinamento aí, mesmo que o cenário seja interessante, como tem sido e como acreditamos que seja adiante, travar um preço mínimo é sempre uma estratégia. Por quê? Porque o mercado, de vez em quando, ele dá aqueles solavancos. Não está no radar? Não está. Nossa expectativa é de preços firmes. Mas algum ajuste, alguma acomodação é sempre possível de acontecer, ainda mais depois de uma alta forte como essa. Então, se o produtor tem gado com data para ser vendida, com data para ser vendido, que no caso é o confinamento, a nossa indicação é sempre buscar ali uma trava de preço mínimo. Ou se ele optar por não fazer isso, também o negócio é dele, né? Mas que seja consciente dessa possibilidade, que é uma opção que na nossa visão tem que estar sempre ali sendo avaliada. Se vai usar ou não, que seja de maneira bem consciente. O mercado futuro apontando para uma desaceleração dessa alta, né? Chegou nos 290 e recuou. O mercado físico apontando a alta. E na sua opinião, o que vai acontecer? Eu diria que a gente tem um nível de oferta curta, um nível de escalas apertadas, só que, vamos dizer, o ponto de cautela é que a margem da indústria deu uma diminuída, tanto no mercado internacional como no mercado doméstico, e o mercado já deu uma puxada boa. Esse seria o ponto de cautela. Aí, como pontos positivos, a gente tem exportações, a gente tem demanda doméstica na reta final do ano, que costuma ser melhor, e a gente tem um cenário de oferta de pastagens terrível Brasil afora nesses últimos meses, essa situação aí de clima mais adversa que a média, né? bem adversa, queimadas, etc. Então, essa situação de pastagem, na nossa visão, ela faz o quê? Primeiro, esse gado não está longe, está mais distante do que estaria se a pastagem estivesse melhor
de terminação. Então, quando as chuvas voltarem, na nossa visão, o que vai acontecer? Primeiro, a gente não vai ter um gado terminado e a gente vai ter, se o mercado continuar firme, e acreditamos que continue, a gente vai ter um pecuarista que vai poder segurar esses animais e vai ter mais tranquilidade para segurar esses animais até que eles engordem. Então, não vai ter gado disponível e vai ter possibilidade de retenção. Eu diria que outubro e novembro, esse efeito de volta de chuvas, ele tende a ser mais relevante do que o efeito de algum aumento de oferta de gado confinado, que a gente também deve observar, mas não deve ser um aumento tão expressivo assim. Eu recebi uma pergunta que tem muito a ver com isso e eu queria aproveitar o gancho para fazer. É o Jair Dutra. A estiagem severa, as queimadas, a umidade do solo preocupante é uma variável que está influenciando na formação dos preços do mercado futuro? Do mercado futuro, eu acredito que o mercado futuro seja mais o efeito dessa alta forte. Agora, o que nós acreditamos para o mercado nesses próximos meses influencia sim, que é justamente a incapacidade de engorda em pastagem. Claro, sempre tem os sistemas suplementados, mas a incapacidade de engorda em pastagem atualmente. Aí alguém pode comentar, mas na seca, geralmente a gente não tem essa capacidade. Perfeito. Normalmente é uma fase que não tem pasto, mas está criticamente pior esse ano, tanto da qualidade de pastagem como essa preocupação com fogo, né? Então, o produtor ele está sempre preocupado se ele vai ter capacidade de suporte para levar esse gado até a chegada das chuvas. E essas chuvas estão começando a chegar. Então, à medida que esse pasto der uma esverdeada e der uma folgada, tanto de preocupação quanto a questões aí com fogo, como de capacidade de suporte de pastagem, na nossa visão, o pecuarista vai poder reter um pouco mais esses animais, até porque esses animais estão saindo da seca, então não vão estar prontos também. Então eu diria que a oferta nesses próximos meses, ela não tende a ser tão confortável, não. Na verdade, ela tende a seguir enxuta. Até porque a gente olhar para o passado, a gente vê que janeiro é um dos melhores meses justamente por causa desse poder de retenção, né? De retenção que o pecuarista tem por causa da pastagem, ele consegue segurar o gado, negociar preços melhores olhando para o passado. Janeiro a gente tem um efeito de um cenário, um escoamento mais lento, que passou aquelas festas de final de ano, que é o pico de consumo. Então a gente tem uma acomodação de preços da carne normalmente, mas por outro lado a gente não tem uma oferta que o pecuarista precisa vender, né? Vai começando a aparecer gado de pasto, gado terminado ali de pasto, mas sempre existe a possibilidade do pecuarista escolher melhor a sua época de venda. Não é que nem no final da safra, em abril e maio, que o pecuarista se vê obrigado a vender. Então, o começo de ano, apesar do consumo mais lento, ele costuma não ser também muito pressionado, apesar de ser o período de safra, né? Justamente por essa possibilidade. O pecuarista que trabalha com pastagem, ele não tem aquela corda no pescoço como o pecuarista que trabalha no confinamento. Isso não é uma crítica ao confinamento, são sistemas diferentes com riscos diferentes. Por isso, a gente sempre bate tanto na tecla de que é interessante avaliar aí uma garantia de preço mínimo para quem trabalha com confinamento, já que tem data, tem volume e tem custo já definido, só não tem o preço. Setembro foi um mês de ótimas notícias, bastante diferente de setembro de 2023. Dentro da regra, se é que existe regra na pecuária, setembro de 2023 foi uma exceção? O que acontece quando a gente olha o ciclo da pecuária, os últimos meses do ano e essa movimentação dos preços? Estamos voltando à normalidade? Juliana, como você bem ponderou, a normalidade no mercado a gente nem considera que existe, mas a gente usa algumas médias, algumas referências, né? Agora, o que aconteceu ano passado realmente foi, historicamente, a queda mais forte desde o início do ano até agosto, ali, setembro. Na verdade, agosto foi o mês mais crítico do ponto de vista de queda, só que setembro, como agosto caiu muito, setembro a média foi até inferior à de agosto. Nós acreditamos que tenha sido o vale de preços desse ciclo, e essa alta desses últimos meses vai reforçando isso. A gente não tem bola de cristal, mas eu duvido que o mercado volte àqueles patamares nessa pernada de alta do ciclo. Não foi o pior preço da história e da pecuária em agosto do ano passado, apesar de ter sido a queda mais forte do plano real. Os piores preços aí históricos eles foram em junho de 2006, a título de referência. E agora, para os próximos meses, o que nós normalmente observamos? Nós fizemos até uma análise no portal DBO.
com as médias de variações entre setembro e outubro, outubro e novembro e dezembro, nos últimos 14 anos, desde 2010 em diante. E o que nós tivemos aqui como referência? Em outubro, o mercado subiu 1,7% na comparação com setembro, em novembro subiu 4,4%, também frente ao mês anterior, e em dezembro 0,8%. Tá? Então, normalmente, em outubro e novembro, o mercado dá uma evoluída maior, historicamente, mas a gente tem que ponderar que ele veio numa pernada alta, uma pernada forte de alta, então isso nos deixa um pouco de cautela. Tá? Não é necessariamente algo negativo, mas é algo que tem que ser considerado. E aí, dezembro, normalmente o mercado dá uma acalmada, porque apesar de dezembro ser o melhor momento no escoamento na ponta final, a demanda por boiadas, a negociação por boiadas, ela ocorre ali no final de novembro até o comecinho de dezembro, a produção de carne para esse escoamento, para aquele pico de consumo que acontece na semana entre o Natal e o Ano Novo. Então, os picos de preços do boi e do atacado historicamente acontecem em novembro, e no varejo esse pico de preço normalmente acontece em dezembro. Mas, como eu disse, a gente não tem regra, né? Mas algumas movimentações mais comuns seriam nessa linha. Eu aproveito para convidar todos os nossos espectadores para ler o seu artigo. O Iberville Neto é colaborador mensal do portal DBO e esse mês ele traz justamente aí esse histórico, essas movimentações do preço do boi no último trimestre. Aproveitando, eu recebi algumas perguntas que têm muito a ver com esse assunto, com esse artigo. Para saber mais detalhes, é claro, a pessoa precisa acessar o portal. O Bruno Garcia: essa alta recente no valor da arroba do boi gordo é decorrente do ciclo anual da arroba, onde o aumento do preço acontece na entre-safra e será uma alta temporária, voltando ao preço cair com a chegada das chuvas? Ou já é a virada do ciclo pecuário? Ou seja, ele quer saber se essa tendência de alta vai permanecer. Bom, Bruno, a nossa expectativa em médio prazo é de continuidade de um cenário positivo para o mercado do boi gordo. Abate de fêmeas em alta desde 2022, reduzindo a oferta de reposição, o mercado do bezerro andando um pouco mais andando um pouco mais, ou segurando um pouco as pontas no começo do ano, e agora andando até menos do que o boi, mas mais firme também. Então, isso vai na direção de menor oferta de fêmeas para abate adiante, e isso gera uma expectativa de uma fase mais promissora para o ciclo. Agora, o que gerou essa alta nesses últimos meses, na nossa visão, foi uma puxada maior da demanda. Nós tivemos exportações batendo recorde atrás de recorde nos últimos meses. Setembro foi o maior volume já embarcado da história. Só que, paralelamente, nós tivemos, em julho, um recorde de abate CIF. Em agosto, um pouco menos, mas também um abate muito elevado. Em setembro, ele já caiu um pouco mais, os dados preliminares. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, apesar do nível de abate ainda estar elevado e a participação de fêmeas dos abates dar sinais de queda, mas ainda não está caindo, a gente teve o mercado firme em alta desde julho. E então, na nossa visão, o que puxou o mercado, o que tem puxado o mercado atualmente é uma demanda se comportando muito bem. Só que essa demanda tem melhorado até a relação de troca com reposição e, na nossa visão, tende a melhorar preços do bezerro, consequentemente rentabilidade da cria. Isso vai diminuir a oferta de fêmeas e aí sim a gente consolida a variável mais clássica do ciclo pecuário em alta, que é a queda na participação de fêmeas. Então, na nossa visão, o momento atual está sendo puxado pela demanda, mas ele está acabando de bater o martelo no que a gente acredita que seja uma virada de ciclo com redução de participação de fêmeas nos abates, provavelmente a partir do início do ano que vem. Edelvânia Gomes: e a reposição, como fica daqui até o final do ano? O que está faltando para a reposição é pasto, para ela evoluir ainda mais. Claro que a reposição ela tem evoluído, a gente já tem informações aí de preços de bezerro em 12, chegando a R$13 por quilo em Mato Grosso do Sul, em algumas situações, mais pontuais, claro, mas só para ter uma ideia, que a gente estaria falando de uma arroba de R$390 nessa situação. É uma situação mais específica, mas mostra que o bezerro está forte em algumas regiões. Mas na nossa visão, onde ele não está ainda é por causa da demanda. E essa demanda ela está um pouco mais calma pela condição da qualidade das pastagens. Na nossa visão, a hora que o pasto voltar, o recriador ele tem uma relação de troca que melhorou, porque o boi subiu mais do que o bezerro nesses últimos meses, e isso tende a gerar uma demanda e gerar um ânimo maior para a reposição. Lembrando que, tipicamente, nas fases de alta, quem sobe mais é a reposição. Então, nos próximos anos,
a tendência é que a gente tenha uma relação de troca um pouco mais apertada. E essa relação de troca ela deu até uma trégua. Ela vinha apertando no começo do ano, porque o bezerro não caiu quando o boi caiu. E depois, agora, com essa alta mais forte do boi, ela deu uma trégua para a relação de troca. Ou seja, na nossa visão, é inclusive uma oportunidade para quem tem pasto e caixa, claro que aí depende da situação, mas de colocar arrobas para dentro da fazenda, porque isso tende a ser um momento interessante, tende a ser uma janela interessante de compra de arrobas, pensando no ciclo pecuário. A última oportunidade de compras talvez se encerra também com 2024? A tendência, na nossa visão, é que o melhor momento para compra de reposição tenha sido 2023. Agora ainda é um momento interessante, principalmente com essa melhoria da relação de troca, e a tendência é que essa janela vai ficando para trás. Nós esperamos que com a volta das chuvas o bezerro ande até um pouco mais do que o boi gordo, e isso vai deixando a troca um pouco mais apertada. Claro que como a gente vai estar provavelmente vendo o mercado do boi subir também, a gente vai estar com uma troca mais apertada, mas esse giro ali ele vai continuar sendo viável, dependendo, claro, da eficiência de cada um. A gente não está falando que o mercado em alta é ruim para o recriador. O mercado em alta é ruim para a relação de troca. Só que o recriador vai estar vendendo um boi mais valorizado, isso acaba compensando de outro lado. Iberville, te agradeço imensamente a presença. Volte sempre ao Mercado Pecuário DBO. Obrigado, é um prazer. Contem com a gente. Além do nosso encontro semanal aqui no Mercado Pecuário DBO, eu convido você a entrar no nosso portal e conferir diariamente novas análises sobre o mercado do boi. E lá no portal, fazendo o seu cadastro, você recebe todas as notícias no seu celular com muita comodidade. Você também faz o Mercado Pecuário DBO enviando suas dúvidas, comentários lá no nosso Instagram, @portal_DBO. Mande pra gente. E se você está assistindo esse vídeo no YouTube, não deixe de curtir, de compartilhar e principalmente de seguir a DBO. Eu agradeço a sua companhia e a gente se encontra na próxima semana.